encontrar. Aqui você encontra muita informação, notícias e dicas do melhor bairro do Rio de Janeiro. Sorria, você está na Barra. Fala galera, estamos iniciando o primeiro episódio Alô Barra da Tijuca Podcast. Eu me chamo Felipe, sou cria da Barra, fundador do oficial Barra da Tijuca no Instagram e não tô sozinho nessa. É isso, Filipão. Eu me chamo Gustavo Monteiro, sou empreendedor e também criado na Barra e estamos aqui hoje para nada mais, nada menos do que contar histórias do nosso bairro, algo que a gente ama. E a gente vai trazer personalidades e experiências de pessoas que têm muito a contar pra gente. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos que Marcelo Montezuma, que para muitos é o fundador, criador da Olegário Maciel. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. E um prazer estar aqui com vocês hoje. Tão nobres membros da Barra da Tijuca. É isso, Vamos Monte. lá. Vamos lá. A gente queria entender da onde que surgiu a ideia da criação do Bar 399. Cara, a gente, desde a nossa adolescência, né, sempre teve uma vida ali de bastante livre, com bastante diversão, né, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Então, sextas-feiras e aos sábados, praticamente todos, a galera se reunia para tomar uma cervejinha antes de sair, ou só para tomar uma cervejinha mesmo ali, na antiga padaria da Barra, que hoje em dia é o Barra Carnes. E religiosamente. O atendimento era muito ruim, a gente começou a beber nossa cervejinha ali quando ainda era uma padaria que servia praticamente só pingado e pão na chapa. Não existiam mesas e cadeiras, era uma árvore que a gente ficava em volta dela bebendo. Com o passar do tempo, a galera começou a crescer, começou a aderir ao movimento de beber ali e tal. Quando a gente viu, o negócio estava explodindo, bombando, sempre muita gente, só formador de opinião, morador antigo da Barra. E a gente começou a ser muito mal atendido. Daí, eu trabalhava nessa época numa empresa de importação e exportação, distribuidora de algumas marcas de surfwear americanas e australianas. E foi quando veio uma crise do dólar, que o dólar naquela época estava 1 e pouco, não chegava a 2 e subiu do nada para quase 4. A empresa quebrou, eu botei um dinheiro no bolso, né, de rescisão e tal. Foi aí que eu tive a ideia de empreender. E a primeira ideia que me veio na cabeça foi aproveitar essa oportunidade que eu já tinha entendido de montar um bar ali na Olegário, porque tu padaria... já gostava pouco de uma cervejinha? Gostava, naquela época eu gostava bastante, hoje em dia nem bebo mais, mas naquela época, sexta-feira e sábado, toda sexta e sábado a gente bebia uma cerveja, ou antes de sair para alguma baladinha, alguma coisa dessa, ou só para ficar ali mesmo até altas horas conversando, se divertindo. Já conhecia as pessoas que frequentavam ali, também não gostava do atendimento que tinha ali, porque você tinha que ter o balcão até para fazer o pedido, e você queria uma coisa mais... Exatamente. Assim, a nossa turma ali foi mais ou menos quem iniciou, né, o movimento da padaria. Eu não sei se vocês lembram, mas chegou uma época que não tinha onde você parar o carro e não tinha nenhum bar na rua, só a padaria. E aí, como eu conheci o Thiago é meu amigo de infância, que foi meu sócio, ainda é meu sócio na marca 399, e o pai dele é o Ettore, que tem também um restaurante italiano na Barra há muitos e muitos anos. Ele foi a primeira pessoa que eu imaginei de chegar, como ele já tinha um conhecimento de restaurante e tal, tinha estudado gastronomia, de chamar ele e abrir essa ideia de montar um bar ali na Olegário, que na minha visão não tinha erro, ia dar certo de qualquer jeito. Faltava ali isso, né, na realidade, né? Exatamente, faltava. A gente identificou, né, essa demanda reprimida, né, inexistente, de oferta, na verdade, né? E foi aí que a gente começou a se reunir, desenhar o projeto, e rapidamente a gente estava negociando o ponto ali. Tinha uma temaqueria passando o ponto em frente à padaria, que é a esquina que foi o 399. Rapidamente a gente
fez o contato de locação, fizemos a identidade com o designer amigo nosso, abrimos o bar e depois que a gente abriu, já no primeiro verão, já começou a ficar lotado todos Mas os assim, dias. o Olegário não tinha nada. Não tinha nada nessa época. Tinha a padaria, né? E como é que foi a dificuldade? Pois é, a gente, eu confesso que a gente pode ter sido até um pouco irresponsável, mas era tanta certeza que a gente tinha que um bar ali daria certo, que a gente nem pensou, chegou a pensar no caso de não dar certo. E realmente foi isso que aconteceu. Logo no primeiro mês já deu muito certo, já começou a ficar lotado na segunda semana. Não sei se vocês lembram, mas no início, se não cada semana, cada mês a gente pedia para a Ambev um freezer novo, mais um freezer novo, mais um freezer. Não tava dando e chegou conta. ao ponto de a gente encher uma parede de freezer e mesmo assim no final de semana, 1h30, 2h da manhã, Acabar a cerveja. E a gente tem que fechar o bar. A gente pegou outra parede, começou a encher de freezer, depois, ano seguinte, alugamos a loja do lado, Vocês fizeram fizemos um estoque só de cerveja, e aí a coisa foi acontecendo dessa forma. Durante 2 anos ali, a gente praticamente não tinha concorrência, e foram bons tempos. Bons tempos. Você comentou da expansão. Vocês começaram ali com o quê? Com 2 lojas e chegaram a ter 3 ali, sendo o bar? A gente começou com uma loja, depois a gente pegou a loja ao lado, para dentro da Guedes da Fontoura, que era uma loteria esportiva, aquele lance de aposta de corrida cavalo. acho que hoje em dia nem existe mais, né? Mas aí a loja era do mesmo dono, e quando o pessoal... Acabou que as coisas foram acontecendo de uma forma ali muito orgânica, e parecia que com muita coincidência, porque quando a gente precisava de alguma coisa, a coisa vinha pra gente. Então, quando a gente precisou, realmente já não estava dando, que a gente entendeu que a gente ia precisar expandir, a gente tinha 2 opções. Uma era a loja da Bibi em Casa, que era quase em frente ao bar, mas no cantinho de um prédio residencial, do lado de onde era a padaria da Barra, hoje em dia a expansão do Barra Carnes. E a gente estava negociando ali. Nisso, o do proprietário da nossa loja, que era o dono da loja ao lado dessa loteria esportiva, ofereceu pra gente essa loja. Falou, o pessoal tá saindo, se vocês quiserem tá aqui. A gente, bom, beleza. Então Vocês a gente precisando colocar freezer, espalhar freezer, né? Aí então... a gente ficou com... Exatamente. Aí a gente ficou com essas 2 lojas. E aí mais um ano depois a gente precisou crescer a cozinha, porque a cozinha também já não estava dando conta, porque a lojinha de esquina, por mais que tivesse uma área de venda muito grande por ser uma loja a de estrutura esquina, física não era tão grande, eram né? 15 metros quadrados em cima com um mezanino de 15 metros quadrados. Sim. Então, logo na sequência, a gente precisou também expandir a cozinha, e foi quando a gente alugou uma sala no prédio, que aí serviu como escritório. E aí ficaram as 2 lojas lá de baixo como depósito e... Era uma loja só de geladeira e em cima cozinha, literalmente isso, né? Exatamente. Não faltou cerveja depois, ou faltou? Olha, não faltou, como depois não faltou mais, porque aí começou, né, o negócio dar muito certo, começou a vir outras pessoas montando outros bares, né? Concorrência. Chegou uma época que a cada 2, 3 meses tinha um bar novo na rua. Tu que abriu ali, cara. E aí um pouco mais pra frente a gente viu uma obra, um negócio fechando, uma obra começando, e já tinha certeza que era outro bar que ia acontecer ali. Não, e até no início, mesmo quando você abriu o bar, você e a padoca, que na teoria que começaram com isso, continuaram cheios. Tanto a padaria continuava com movimento, você também tinha muito movimento, na realidade até mais do que depois que a padoca, e acabava que ele fechava, né? Parecia que nem passava carro ali, que acabou que virou uma coisa só. Tinha, tanto que na época, né, quando você pensava em bares e boemia, a cena anterior, e até hoje, né, era o Baixo Gávea, né? Sim. Então daí começou a ser chamada ali a região de Baixo Barra, né? Porque era isso, era muita gente em pé na rua e trocando ideia. E 399 é porque o número ali é 399? Cara, 399 foi o seguinte, eu já estava em obra ali, né? A gente já tinha pego o ponto. E aí eu, na padaria, numa sexta ou num sábado,
conversando sobre a ideia, vamos abrir o bar. Aonde vai abrir o bar? Aqui em frente, só o bar, tá vendo? Vai ser um bar que a gente vai abrir e tal. Aí qual vai ser o nome? Foi um amigo, você até conhece, o Marco Chamusco. Chamusco, grande Chamusco. Conversando ali, eu falei, aí ele, e o nome, qual vai ser? Eu falei, o nome eu ainda não tenho, mas eu queria alguma coisa que remetesse ali à barra antiga, sabe? Aquela época que a gente ficava na rua, que a barra era segura, ia pra rua à tarde, só voltava de noite, descalço, ia pra praia, pegava onda, depois ia andar de skate na Praça do Ó, depois... Só quem viveu sabe. Exatamente. Ele, porra, da época ainda que... Nessa época, já o telefone já era 2493, né? Antes do 2494. O 2494 tinha também. Antes do 2493, 2494, veio o 493 ou 494, né? E antes disso, era 399, naquela época que não tinha, que não existia celular ainda, né? A gente ligava pra casa dos outros, telefone discado. E aí ele, porra, da época que o telefone, o prefixo ainda era 399, né? Nossa. Voltando no... Vai ser esse o nome. Legal. 399. Eu queria um nome curto, queria um nome fácil das pessoas se comunicarem e não usual. Quando ele falou isso, na hora eu pesquei, eu falei, nossa, vai ser isso, vão ser esses números, vai ser isso, esse antigo prefixo de telefone que vai remeter a toda aquela coisa legal e tal, que quem viveu vai saber. Porque, assim, outra característica que o bar tinha, ou que a gente imaginou quando montou ali, por conta da gente ser morador, nascido e criado, e ter essa vivência, saber como é que as coisas funcionavam, uma coisa que fosse de morador para morador, né? Então a gente achou bem legal essa sacada também, que entendeu que a turma ia entender e se identificar. Muita gente sacava logo, outras não sacavam, mas quando perguntavam, eles, nossa, é verdade. Maneiro. E legal, a gente achou legal também. Você falou do Baixo Barra. Nessa época ainda, quando começou a ser chamado Gregário Maciel de Baixo Barra, realmente ainda só tinha você e a Padoca, ainda não tinham começado a abrir os novos bares. Quando que você acha que você começou a perceber que você estava ali criando uma tendência daquela rua ali começar a virar o que é hoje, que é esse polo gastronômico, que é essa boemia aí da Barra e do Rio? Assim, a gente foi como eu falei, né? A gente ficou ali 2 anos praticamente sendo os únicos, né? Com, acho que 1 ano e meio da nossa existência, a esquina onde hoje em dia é o Seu Bar, antes do Seu Bar, foi o bar do pessoal da tatuagem, né? Não sei se você lembra, tinha uma loja de tatuagem ali, e o pessoal começou a vender uma cerveja, e aí botou uma mesa de sinuca, né, do lado de fora, ali na calçada, e a galera gostava de uma sinuca e tal. Eu até muitas vezes, depois que saía, fechava o bar, ia lá encontrar a galera para tomar aí minha cervejinha e tal, jogar uma sinuca com a galera. Porque lá ainda tinha cerveja, né? Quando acabava do 399, você ia pra lá, né? Cerveja, exatamente. E aí eles resolveram em algum momento encerrar a atividade e tal. Aí até o Ibrahim, né, que é seu amigo, é meu conhecido também, pegou ali primeiramente essa lojinha que era de esquina, ou do Classificados Globo, né? Foi dos Classificados Globo e o barzinho do pessoal da tatuagem era a do lado. Aí ele pegou acho que as duas, começou o Seu Bar. Depois que ele começou o Seu Bar, se eu não me engano, veio o Foi em 2011, porque até hoje a gente Seu Bar desde 2011. Ele pegou uma e depois ele pegou a sorveteria. 2008. Que era, se eu não me engano, não sei se era ali a Itália. Foi. E aí ele pegou essas duas e tinha uma loja no meio das duas. O Abasque, o Sorvete Itália. Aí, depois disso, começaram a abrir muitos bares. E aí a gente também sentiu no faturamento, né? Aí a gente viu que a coisa tava ficando séria e entendeu que esse seria talvez o futuro ali da rua mesmo, entendeu? Tava começando a vir muita gente já de fora e tal. Já não frequentava só os moradores, né? Começou realmente a frequência foi mudando. Porque é o natural das coisas, dos negócios, dessas
desses polos, né, principalmente gastronômicos e culturais. Começa o negócio a ficar legal, boca a boca vai se espalhando e as pessoas criam curiosidade e começam a vir, né? Aí vem, experimentam, veem que é legal, acabam virando frequentadores, né? E foi o que aconteceu ali. E quanto mais milho, mais pipoca, né? Sim. E isso tem um lado positivo e negativo, porque vem um público bom e vem um público ruim também, que às vezes até de... Eu lembro que tiveram alguns episódios não legais de confusão, até de tiro, e isso eu acho que também vem da decorrência do crescimento ali de tudo, né? Sim, é aquilo, né? Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, as grandes metrópoles em geral, né? Aqui no Brasil e até em outros lugares você encontra tudo que é tipo de gente, né? Sim. E onde tem gente bonita, onde as pessoas estão se encontrando, a cena está sendo criada, está sendo falada, as pessoas vão, né? E a gente, como é no lugar aberto, é na rua, né? Não tem muito como você controlar, exato, né? E tal. Então, mas assim, lá no 399 mesmo, a gente teve aquilo, né? A esquina ali como nossa segunda casa, nosso estabelecimento por muitos anos. Eu me lembro assim de uma confusão e... eu acho que veio até depois de quando começou realmente a abrir vários bares. Eu né, frequentava muito 399, grandes amigos, você inclusive, e é o que você falou, era um encontro de amigos mesmo, né? E depois que eu acho que foi mudando. Você lembra, né? Vocês devem lembrar, assim, ninguém nem ligava pro outro pra... Não, saía da praia, parava lá, 399, tomava um banho, vou lá 399, aí já sabe que vai contar a galera, ou então amigos de amigos, vai fazer amizade e tal, então, no ruim de tudo eu ia estar lá, então, uma ideia boa, a galera sabe que ia ter para trocar lá, né, então, nossa, aquele início lá foi muito legal, Pô. Antes de começar a abrir tanta coisa, e o morador realmente frequentava, né, e tal, e... Depois ficou um pouco mais competitivo, até para você arrumar uma mesa, né, para sentar nos bares e tal, a galera... Eu particularmente sempre fui de ficar em pé ali, né, que a gente ficava bem encostadinho no poste, tinha a banca do outro lado também, então era bom, né. E, Monte, conta pra gente aí uma história aí que marcou aí lá no 399 para você, uma noite memorável, alguma coisa assim que você possa contar... Nossa, vou te falar, você sabe que eu vivi aquilo ali muito intensamente, né, porque, assim... a partir do momento que a gente abriu, eu e meu sócio ficamos lá os primeiros 2, 3 anos talvez, eu era o gerente, então eu ficava de noite, meu sócio... Segunda Thiago, a segunda? Terça a domingo. Segunda era folga. Terça a domingo. Mas se abrisse ia ter gente lá, tá? Se abrisse, mesmo sem abrir, às vezes tinha gente lá. Exato. Então, e o Thiago, né, meu sócio, ele nessa primeira etapa, ele fazia toda a parte ali de compra de material, recebimento de mercadoria. Então ele chegava de manhã, ficava até às 4, e eu chegava às 4 e ficava muitas vezes até às 4 também, né? Volta e meia o Thiago ficava até mais tarde um pouquinho. Então... 4 da manhã. 4 da manhã. E o surf de manhã no dia seguinte, como é que fazia? Nossa, foram alguns anos ali que ficou... Só final de tarde? Prejudicado. Só depois do almoço? Não, os primeiros 2 anos ficou bem prejudicado. O primeiro ano, então, praticamente não peguei onda. E no segundo ano eu já tirei umas férias, aí fui... Não me lembro se fui para Indonésia, se fui para Fiji. E depois, então, assim... conseguia pegar onda. Depois do segundo ano eu voltei também, a gente botou um gerente lá de noite, Pedro Amaral, vocês devem conhecer, grande amigo meu de infância, e ele ficou muitos anos lá, na gerência à noite, é um amigo meu, um amigo de vocês, então um cara de confiança, a gente achou importante botar assim alguém de confiança, e alguém... que já conhecia ali, né? As pessoas que frequentavam. Alguém como a gente, conhecer as pessoas, para manter a mesma essência ali, né? De quando eu tava. E o Pedro Amaral já tinha tido um bar, Void. Void veio depois, bem depois. Não, Void não, a Void do Legal. Sim, Void, em outro lugar. Eu nem sabia disso, legal. Pois é. Então,
E aí eu fui para de manhã também junto com o Thiago, né, trabalhar, dividir as tarefas, porque também já começou a ser muita mercadoria, muito recebimento, o Thiago também já estava sobrecarregado de manhã. E aí eu comecei, antes eu sempre tive uma vida muito de esporte, né? Eu eu nasci eu produzia muita secreção no ouvido e eu tenho uma rinite alérgica muito forte. Tampão no ouvido, entrava na água. Não, eu tinha, com 1 ano de idade, eu tinha um risco de a secreção explodir meu tímpano. Meus pais sempre muito naturalistas e tal, nunca gostaram muito de hospital, de médico, cirurgia nem pensar. Conversaram com o pediatra e uma das alternativas que a pediatra deu, mais natureba, seria botar na natação e ver o que acontece. Então eu entrei na natação com 2 anos de idade. E aí fui levando o jeito, virei nadador, eu fui atleta de natação até entrar para a faculdade, até os meus 17 anos. Cheguei até a ser pré-convocado para a Olimpíada nos anos 2000, mas chegou uma época que eu já não aguentava mais nadar. Quando passei para a faculdade, meu pai me deixou escolher, falou, você faz a faculdade, se você quiser, você segue na natação. Falei, não, vou estudar faculdade, vou para a faculdade, já não aguento mais nadar, já estou satisfeito. Então, na época da natação, meu primeiro treino era 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Acordava 5 horas da manhã, meu primeiro treino de 5h30, 6h30, colégio, voltava, aquelas atividades ali de inglês, final de tarde, segundo treino de natação, final de semana competição. Depois comecei também a pegar onda e tal, então sempre muito esporte, sempre acordando muito cedo. Quando eu montei o bar, o negócio mudou de uma forma muito radical. Então eu também já sentia muita falta foi muito puxado para mim esses primeiros 2 anos ali trabalhando na madrugada e tal. E eu realmente levei até eu estar realmente exaurido, me sentindo esgotado. E conversei com o Thiago, ele falou, não, lógico, vamos botar aqui alguém, vamos ver quem. Eu falei, Amaral, tal, botamos Amaral, deu super certo. E aí eu voltei a ter minha vida ali de esporte, de pegar onda. E segui fazendo minhas viagens que eu sempre fiz para pegar onda, para fazer snowboard, que também quando eu me formei na faculdade, né, eu fui morar na Califórnia, morei 3 anos lá e fiquei viciado no snowboarding, né? Então é uma coisa outro esporte também que eu pratico, já pratiquei mais, mas segui praticando até aí casar e minha filha nascer, que aí o tempo realmente aí já mudou, já virou outro. E olha, se você fosse abrir um bar 399 hoje, o que você faria de diferente, assim? Eu nunca fui muito de seguir o movimento, né? Então acho que a primeira coisa que eu faria é identificar um lugar que eu pudesse criar um movimento, um lugar que, por exemplo, contato de locação ainda tivesse desvalorizado. Foi o que aconteceu ali no Olegário. Se eu te falar o valor do meu primeiro contrato de locação ali daquela loja, vai ver como é que tá hoje. É ridículo. Não é nem hoje não, se você pegar a época... Mas 6 vezes mais baixo do que quando o João entrou, que é quem tá lá com o Boteco Rios até hoje, né? Ele já entrou pagando 6 vezes mais do que o meu primeiro contrato. Até mesmo na época, assim, óbvio, por ser seu amigo e ser do Ibrahim, até na época que vocês valorizaram tanto ao Olegário, o 399 valorizou tanto ao Olegário, que quando o Ibrahim pegou para montar o seu bar, o próprio aluguel dele já era praticamente 5, 6 vezes o aluguel. Eu não sei devia ser ao pelo certo. menos o dobro, 3 vezes o que 3 vezes era pagando. fácil o que já era o teu aluguel. A gente está falando de 2 anos e meio depois que vocês abriram. Então, assim, o 399 realmente reestruturou o Olegário e valorizou muito ali cada ponto. Então, imagina hoje como que não deve estar aquilo, né? Então, mas o que eu faria era isso. Eu tentaria buscar ali aí um lugar que eu conhecesse, que ainda não tivesse um movimento consolidado, se fosse para montar um bar, né? E que houvesse o potencial, assim, a galera com poder aquisitivo interessante, uma população jovem grande e um valor de aluguel baixo, né? Que isso para mim é muito importante. Mas é difícil encontrar isso hoje Hoje na em Barra. dia. Tem que buscar. Por exemplo, o que eu quase fiz um tempo atrás. Eu quase voltei pro Rosas. Sim. Eu tava procurando ponto lá.
Aí acabou morrendo, esfriando um pouquinho essa busca e tal. Deu 6 meses. O Rafael, que foi meu vizinho ali do Brioteco, que é meu amigo também de infância, lá do Marina, abriu um Brioteco lá no Rosas e parece que tá arrebentando, né? Bombando. Parece que tá arrebentando. Aí depois abriu o Musselin. Colômbia na frente. Na frente. E eu tive olhando as duas lojas. A que antes era o Rosa Shop, né? Que virou o Brioteco. E a que virou o Colômbia, que era uma padaria ali. Agora, o valor de aluguel foi um pouquinho mais alto. Tiveram algumas coisas que fizeram a coisa dar uma esfriada. Mas, assim, foram pontos que eu tive vendo que, de certa forma, estavam mortos, né? O Rosas deu uma caída e realmente desvalorizou ali, foi um lugar que, na nossa geração, melzinho, cachaça né? com melzinho. Bombou, depois morreu. E agora o pessoal parece que tá revitalizando lá, parece que tá tendo um movimento legal. Eu, como não vou muito mais a bar e tal, prefiro hoje em dia tomar meu vinho já em bebeu casa. tudo que tinha que beber naquela época. Já tô com minha filha, casado, tô com a filha pequena. Não é nem por estar casado, porque mesmo casado, eu e minha esposa, a gente sempre frequentou alguns bares e restaurantes. Mas com filha pequena já fica mais difícil. Tô meio por fora do que tá na moda, né? Eu, de certa forma, já ficando velho. Mas eu tô sabendo que, de alguma maneira, o negócio lá, o movimento tá voltando. E foi um lugar que eu, quando ainda tinha pretensão de seguir no comércio e tal, montar um 399, pensei em explorar. E fico feliz pelo Rafael e por quem está empreendendo lá e revitalizando aquela área que todos nós temos boas lembranças de lá. Com certeza, é um lugar que é bom até hoje, né? E Monte, em relação ainda ao 399, quem naquela época eram pessoas emblemáticas tanto da Barra como de mídia, TV, que frequentava ali o 399? Nossa, difícil até contar, né? Porque era tanta gente, né? E desde... a gente por muito tempo teve o campeonato mundial de surf ali em frente, né? WCT, da Olegário Maciel, era né? WCT antigamente, então agora se você WCL. Exatamente, perdão. Então, se você for pensar, né, que essa turma, esses surfistas da elite são pessoas no nosso meio muito conhecidas, né, extremamente benquistas, né, e admiradas, e que todos eles iam lá. Então você tinha teus ídolos ali frequentando o teu bar. Pois é, e mais do que isso, cara, às vezes como eu era muito presente, às vezes eu tava viajando, eu ia pra Califórnia, eu ia pra Fiji, e eu fiz algumas amizades com alguns deles, e eles, mesmo que eu não cheguei a fazer amizade, eu encontrava, por exemplo, o Jorge Smith, eu encontrei ele em Fiji uma vez, ele... Você tem um bar lá na Barra, né? O 399, né? Tem. Olha isso, porra, cara. Beleza, que não sei o quê. E aí, nessa, a gente tava no barquinho, indo pra Cloud Break, pegar onda, e tava também o Julian Wilson, o Dusty Payne. Caramba, eles, que não sei o quê. Pô, gastei quase todo o meu dinheiro que eu ganhei lá, que não sei o quê, que barará, e foi mó barato. Até, muito jogador de futebol, né? A Barra sempre foi frequentada por muito jogador de futebol, né? E a turma um pouco boêmia. Eles estavam ali direto. Logo no início, o pessoal que hoje em dia é até bem famoso, né, como atores, né, aquela turma daquela época da Malhação ali, o Caio Castro, eu não sei muito o nome dos atores. Kaique Brito vivia lá. O Kaique, até porque o Kaique é meu amigo também de muitos anos, parceiro, né? Eu já vi muita gente ali, inclusive... Assim, o Kaique, né? eu acho que ele não bebe, ou bebe muito pouco. Inclusive, a maioria das vezes ele nem bebia, mas eu tomava uma cervejinha, uma que nem eu, ia pra lá pra beber água com gás. Mas tava sempre lá. E aquela turma que, como tem muito tempo, né, já tem aí, foi 2008, se eu não me engano, que a gente abriu. Já, né, daqui a pouco faz 20 anos. Hoje em dia já estão cascudos aí, né, em suas carreiras, né? Sim. Mas naquela época estavam começando e... parece que o pessoal da Globo alugava muito apartamento para essa turma ali no Barra Beach, no Barra Leme. Então ali era um lugar que ali, a galera tava sempre. E muitos atores, né, atrizes e
esportistas, né? Que eu te falei, eu, assim, fiquei até um dos mais, assim, que eu fiquei impressionado quando eu vi lá, quando eu frequentava, foi quando eu vi o Kelly Slater lá, eu também, que gosto de surf, eu olhei assim e falei, caraca, será que é mesmo, será que não é? Mesmo sabendo que o campeonato tava rolando ali, né, na frente ali, mas você vê o cara ali frequentando um bar que você também frequenta e que a gente tem como ídolo, né, então... Eu parei e fiquei meio... Eu não sou de ir atrás, não vou mentir não, mas eu fiquei meio parado assim, meio olhando. Foto. Com ele vale uma foto. Não pedi, cara, não pedi, mas... Deu vontade. Eu não pedi não, mas eu fiquei meio... Mas eu lembro dele, se dei Rob Good, uma galera que frequentava e que... Na época de campeonato, eu acho que... Eles queriam day off pra poder estar ali no bar, aí, na realidade. Não parecia que não se importava nem muito. Não, perder, exato, né? Impressionante, cara. Eles queriam estar ali no bar. Perdi, tá beleza, perdi, agora vou frequentar o bar de boa, né? A gente até, né, falando do campeonato, falando de coisa que marcou ali o Olegário ali, a gente tá até aqui com um troféu do Felipe Toledo, que emprestou pra gente botar aí, que inclusive vai ser um dia nosso convidado aqui, e que marcou essa etapa aí, marcou ali o Olegário, marcou a Barra, falam que foi o maior público do WCT até hoje. E Gustavo tirou a principal foto, tu tava lá atrás, cara, eu tava dentro d'água na final, eu fiz uma foto dele levantando assim a bandeira que leva com a prancha com o público, eu fiz uma foto que também marcou parte da minha vida ali. E aonde eu fiquei sabendo que esse campeonato movimentava tanto ali a região que até hoje, já escutei, né? Não sei se é verdade, mas que foi o maior movimento de bares e restaurantes dali foi quando teve exatamente essa etapa da WCT ali no Olegário. Foi melhor que carnaval, foi melhor que datas comemorativas, que realmente essa semana ali movimentou de uma forma que ninguém esperava aquilo ali. Nossa, eu cheguei a ser lá o 399 quando era só o 399. A gente chegou a ser o bar único, né? Quando não é uma cadeia que tem vários, tipo Belmonte tem um monte, né? O maior comprador da Ambev de cerveja do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? O negócio movimentou. Grande abraço, você falou do Felipe aí, grande abraço pro Felipe, né? Gente finíssima. Ele e o irmão dele, Matheus. Mateuzinho. Davi também. Davi Toledo. Davi mora na Califórnia. Assim, um monte, acho que não conheceu o Davi. Eu não conheço muito bem, mas... Eu tive Mateus, com ele agora em São Clemente. Grande amigo, Matheus, grande amigo, e Felipe, nota 10 também. A gente falando de bar, de Olegário, o que hoje você acha de toda essa transformação e de como está o Olegário hoje? É polêmica essa pergunta, eu acho, hein? Assim, eu sempre fui eu acho que eu sempre fui, como eu falei ali anteriormente, eu nunca fui de seguir manada, né? Então, se naquela época que os bares começou esse movimento dos bares a bombar e tal, no Olegário, se eu não tivesse ligado a bar, se eu pensaria de uma forma diferente, eu pensaria num negócio que talvez complementasse os bares, entendeu? Para criar ali uma diversidade, tornar talvez a rua um lugar mais completo, né? E assim, criando um diferencial também para o meu business, né? Mas culturalmente aqui no Brasil a gente tem muito esse lance de vamos fazer o que tá dando certo ali, se deu certo para ele, pode dar certo para mim também. Então, não é muito surpreendente, né, ter abertos tantos bares, Copia né? e cola, né? E tantos também terem fechado e terem outros substituído. Eu acho que se tivessem negócios diferentes, complementares, terem sido estabelecidos ali pelas pessoas, a rua poderia estar talvez toda ela, né? Muito bem frequentada, né? Em vez de estar assim meio segmentada, né? Um pedaço com bar, com aluguéis extremamente caros, né? E os pedaços com outros tipos de negócio que não são muito ainda complementares, né, aos bares, então ficam ali meio peixe fora d'água. E como eu acredito que ainda tem espaço para muita gente fazer muita coisa legal ali, cabe muito restaurante, né? Não Sim. tem tantos restaurantes, né?
Tinha um projeto da Olegário que era virar como se fosse uma Rua das Pedras de Búzios, né? Que era exatamente Ia fechar ser interessante. a Final de Olegário, semana. não passar carro, e ali, se eu não me engano, quando eu escutei sobre isso, cada quarteirão seria um tema na época, entendeu? Seria um de comidas brasileiras, talvez músicas brasileiras, o outro de comida mexicana, o outro de português, e iam tematizar, fechar a rua, mas acabou que não deu certo. Mas eu acho que a ideia... É porque é difícil fazer a logística de trânsito, obviamente, tem moradores que moram ali, mas se fechasse a rua realmente em alguma data específica ali para virar como se fosse uma Rua das Pedras, eu acho que seria uma ideia boa. Também Mas aí eu acho que precisa estruturar melhor também a rua hoje em dia. Mas né? acaba que final de semana fica tão cheio que a galera fica na rua ali hoje em dia, né? É difícil até passar. Faz tempo que eu não vou mentir não. Não, Faz mas tempo. às vezes é caminho pra algum lugar, né? Sim. Complicado. Sim. Esse projeto tem há muito tempo, né? Sempre houve essa promessa e tal de transformar o Olegário. Se eu não me engano, eram até pedaços da Olegário e talvez as transversais pudessem passar carro, entendeu? Que seria um negócio que talvez afetasse um pouco menos. Uhum. Tem ali a Olegário que passa muito ônibus, né, e tal, então tem esse empecilho, mas eu acho que também poderia ser desviado ali pela Érico Veríssimo, né, e tal. Sim. Seria muito bom realmente para a área, para a região, até porque agora o turismo na Barra está crescendo muito, né? Você vê, é muito gringo no Jardim Oceânico. Sim, bastante. Você vai no Olegário, eu sei porque eu moro no Jardim Oceânico, meu pai também mora no Jardim Oceânico, a gente mora em prédios diferentes, um para um lado do Olegário, o outro para o outro lado do Olegário. Então, estou sempre cruzando para um lado para o outro. Volta e meia eu vou ali tem muita farmácia, né? Comprar as coisas para minha filha, mercadinho e tal. Então, hoje em dia você escuta espanhol e inglês quase na mesma intensidade, quantidade que você escuta português, né? Então, isso era meio que exclusividade de Copacabana, Ipanema e Leblon, mas agora chegou na Barra, né? Você vê muito o gringo, o turista descobriu a Barra, né? Sim, acho que o metrô também talvez deu uma... Porque o gringo está acostumado a andar de metrô, né? E quando acho que o metrô chegou na Barra... Sim, ajudou. Começa a ver que ele tem meio de transporte ali para chegar em tais lugares como a Copacabana, que ele sempre escolheu. Qualquer pessoa de fora pensou Barra, né? Vou na Olegário, né? Tu indica... Vem uma pessoa lá de Manaus, não sei, vai pra onde? Vai pra Olegário. Quando me pedem dica, quando tá na Barra, exatamente. A dica que você tem para dar realmente é o Olegário. A praia na Barra também é muito boa, né? Você pensar em praia, assim, eu particularmente acho a praia da Barra não é nem mais legal, mas é mais fácil ali de frequentar do que Leblon, Ipanema e Copacabana principalmente, né? Copacabana tem a faixa muito larga, né, de areia para você chegar lá na frente, quase um campo de futebol. Ipanema, Leblon tem aquela coisa que chamam ali de tombo, né? Você entra e fica fundo. Exatamente, aí para criança pequena não é tão legal e tal, além de ser mais estreita, né? A Barra não tem uma faixa de areia legal, uma areia branca, um mar de certa forma quando não está muito agitado, mesmo quando tem onda, ainda ele segue plano e vai suavemente ficando mais fundo, né? Então, para criança e tal. E tem uma extensão de areia grande, né? A praia da Barra é grande, né? Então isso consegue distribuir melhor as pessoas ali também. Exatamente. Só na Barra que tem as valas. Só na Barra que tem surf, né? Se bem que em São Conrado tem também, tem umas, né? Monte, se você fosse resumir o 399 em uma palavra, qual seria? Nossa, Uma. Alegria, né? Alegria, um lugar alegre ali, descontraído, que as pessoas sempre estavam lá, estavam numa vibe legal, né? Sorriso no rosto, então acho que era um ambiente alegre. Pô, legal. E nesse caminho aí que você estava ali empreendendo, teve alguém que você se inspirou, que te ensinou muito? Quando você estava ali começando com o bar, que você estava ali pensando em abrir ou já ali funcionando, que você tinha como base, tinha como referência ali? Ou foi na cara e na coragem sozinho e vamos que vamos? Então, exatamente, não teve não, viu, Gustavo? A gente... Cara, a partir do momento que a gente detectou ali a carência, a gente já não foi nem que a gente detectou a carência, a gente já tinha, já sabia dessa carência, mas a partir do momento que a gente teve a oportunidade
implementar esse projeto, criar esse bar, por exemplo, a minha empresa que eu trabalhava fechou, e eu comecei a ver possibilidades e tal. Já queria, talvez, trabalhar para mim mesmo. Resolvi, sem pensar duas vezes, atacar esse projeto. Então, e a partir do momento que a gente abriu, não deu mais tempo de respirar, entendeu? A correria foi muito grande. Era uma época que, assim, a internet, a gente já tinha internet, óbvio, mas era limitada, né? Então, foi com o início do... Quando é que foi criado o iPhone? Você que... Eu chamo Gustavo iPhone. Eu chamo Gustavo. Gustavo é minha referência tecnológica, né? Então, muita gente chama ele de Gago, por ele falar o R, assim como eu também, um pouco arranhado. Eu chamo ele de Gagoogle, né? Porque é minha referência tecnológica. Então, o iPhone dele foi tecnologia. Mesmo que a gente não tivesse aqui, se eu fosse perguntar para alguém quando que o iPhone foi criado, eu ia ligar pro Gustavo para perguntar. Assim, lançou, ele já pega o dele. Não, você viu acabou que de lançar, ele quando a já gente chegou aqui, antes de começar, e aí, comprei esse computador, o que você acha? Pô, bom e Exatamente. tal, já veio tirar a dúvida dele ali, né? Já vi 2 iPhone 19 aqui com beleza, né? Então, né? É um vício que ele pega. A gente abriu o bar em 2008. Quando é que foi criado o primeiro iPhone? Olha, eu sou apaixonado em tecnologia, mas eu sou ruim de data, então não vou conseguir saber. Que o iPhone 1 o Thiago teve, a gente era sócio ali do bar. Então não era ainda numa época que a gente estava aqui super conectado, iPhone aqui na mão e não sei o quê. Era mais em casa, chegava, abria internet, não sei o quê. Eu não sei se a minha conta tá certa ou não, mas eu acho que lança um iPhone por ano. Se a gente tá no iPhone 17, a gente tá falando de... Não, um por ano. Se a gente tá no iPhone... Se bem que teve o 17 Plus, teve essas coisas, né? Agora, ano passado foi o 16. 9, né? Pulou 9, então, né? Então essa conta não vai bater. Essa conta não vai bater. Mas entendeu? Então não era... a gente não tava tão conectado ainda assim naquela época. Então, hoje em dia... Se quiser, você abre aqui internet, YouTube e tal, as referências são jogadas, isso, né, no seu colo, e você acaba se interessando por alguma coisa. Hoje em dia é muito mais fácil de você criar. Por isso que eu te perguntei se você tinha alguém ali de referência, porque exatamente, hoje em dia, se você quiser abrir um negócio, você é capaz não, você tem um tutorial ou alguém te vendendo um curso para você abrir aquilo. Antigamente não tinha isso. Ou entra no chat GPT, vai te entregar tudo ali. Vai te entregar tudo. Inclusive as referências, melhores referências, baseadas no nome, estilo que você quer, logo, que barará. Exatamente. Então naquela época você tinha que realmente ir atrás, né, de uma referência, buscar. Então, assim, como eu não fiz essa busca, né? Eu fui meio ali, as coisas foram Eu não sei se o pai do Thiago, talvez, como ele já tinha restaurante, né, e já era consolidado, se ele talvez tenha dado um suporte dessa parte de comércio mesmo, né? Porque você veio da parte ali do ramo de software, de óculos, algumas coisas, só que eu acho que você nunca tinha tido realmente. Então, assim, essa que gera dúvida. Se você foi realmente, que você já falou, na coragem, que viu a necessidade, você tinha vontade ali também de ter um serviço bom para você próprio, e só pra que... tua galera. Só também. Que você realmente só foi, literalmente. Na cara e na coragem mesmo. É isso, foi maneiro. Isso. Tu era um... Assim, óbvio que o Héctor sempre foi uma referência, mas assim, não foi uma coisa que... admiro, um cara que eu admiro. Muita gente boa. Mas assim, não foi por conta de uma pessoa que aí eu resolvi entrar. Não digo nem de resolver, eu digo de quando você abriu que conseguiu também as dúvidas que surgiam ali no meio do caminho, coisas que você não tinha conhecimento ainda, alguém que estava ali do teu lado, mesmo não sendo do 399, mesmo não sendo teu sócio ou da equipe, que você tenha tido como referência mesmo. Mas pelo visto não, foi um negócio, foi ali meio que batendo com a testa na parede mesmo e aprendendo. O Thiago já tinha alguma experiência de ter trabalhado um pouco com o pai e ter estudado, né, gastronomia e tal. Inclusive para uma vertente empresarial. Eram poucos ainda os cursos nesse sentido, né, naquela época. Hoje em dia você vê um monte aí até de instituições internacionais, né, mas sim, naquela época ainda tinha pouca coisa. Então
E a gente sempre foi assim, meio autodidata mesmo. E... Aprendendo na marra, né? Exatamente. Ia aprendendo na marra, um pouquinho de teimosia, né? Tinha mais coragem do que conhecimento, né? E aí o conhecimento ia vindo no meio do caminho. Exatamente, isso aí. O meu não foi muito diferente, não. Nunca fui barbeiro, mas estamos aí. Você também, né, Gustavo? Tu me ajudou muito, na realidade. Você foi meio pioneiro aí. Na realidade, falar que você também me inspirou nos meus negócios, me ensinou muita coisa. Quando eu tinha dúvida, quando eu tinha alguma coisa, às vezes eu ia em você, ali no escritório 399, aí Montezuma tá aí, subia ali, conversava contigo, tirava algumas ideias ali, tirava umas dúvidas, tinha você, tinha meu pai, tinha algumas coisas ali, pessoas que sempre me ajudaram muito. Então, queria que você ficasse sabendo também que talvez você não tem ideia de tanto de pessoa que você talvez tenha inspirado para ter coragem também e abrir coisas novas, negócios, enfim, comércio, não só de bar, mas também de coisas aleatórias que devem estar aí hoje, aí funcionando até hoje e pode ter certeza que tu foi inspiração para elas, cara. Obrigado, Gustavo. A gente realmente sempre tocou muito, né, com relação a essas questões, né, de empreendedorismo e tal. Você foi um cara que, começou a empreender muito cedo, né, acho que com 23 anos. Você estava já ali foi com 18, porque antes da barbearia ainda tiveram ali aquele polo gastronômico em Nova Iguaçu, depois teve o Lava Seco no Nova América, e depois que eu fui para a barbearia. Foi cedo. Ou seja, mais cedo ainda, né, do que ali eu tenho conhecimento, e a gente começou realmente a conversar bastante sobre os negócios, né? Então, A gente quase foi sócio, né? Quase fomos sócios, chegamos a conversar sobre alguns projetos, né? Inclusive eu peguei uma loja dele que eu abri a barbearia na época na Olegário, era onde era o depósito dele, e a gente conversando, peguei, montei a barbearia, que inclusive de sociedade, olha, o mundo é muito louco, de sociedade com o Embraim do seu bar. Aí a gente pegou essa loja dele e acabou que a gente teve uma proposta do Emerson Sheik com 3 meses de loja aberta. Eu falei, opa, a barbearia é sua, toma. Eu já estava feliz ali só de... Aí tiramos o nome, foi um outro nome que entrou na barbearia. E aí eu acho que durou mais um ano também a barbearia era deles e foi que foi. Mas, cara, foi inspiração aí pra muita gente. E, legal. E quem te vê aquelas nossas ideias que a gente tocava lá atrás, pra evolução que tanto eu quanto você nós tivemos, né? E gratificante escutar isso. Nunca assim foi a gente vislumbrou virar algum tipo, né, mas a gente sempre esteve tocando ali com quem estava ali de certa forma num momento parecido com a gente, seja um pouco mais à frente, seja começando um pouco depois. Então fico muito feliz de escutar isso de você e de ver aí também como é que você está, o seu sucesso hoje em dia, e parabéns para você. Você é um cara também que sempre, né, outra coisa que eu admiro muito, sempre ajudou muitas pessoas, né, isso também, a gente faz o bem, a gente colhe o bem, né, então tudo que você tem hoje em dia e está construindo é muito merecido, e eu fico, muito feliz de ter de alguma forma participado disso. Quando você abriu o bar, tu se considerava um empreendedor mais, como posso falar, apaixonado por gente ou empreendedor boêmio? Mais apaixonado por gente, porque é aquilo. Eu, durante ali a minha adolescência, né, no início na introdução à bebida alcoólica e tal, eu sempre eu ainda nadava, ainda era atleta e tal, gostava de pegar onda, então final de semana, a maioria das vezes eu queria também acordar cedo para pegar onda, e eu tomava uma cerveja na sexta e no sábado, enquanto tinha gente que emendava talvez a semana inteira, né? Então eu nunca participei desse grupo assim, boemia extrema, mas estudei marketing, né? Sempre gostei muito de tratar com pessoas. Isso foi um negócio de quando eu era atleta, eu nadava também, foi muito legal. A gente sempre viajou muito para competir, então tá conhecendo lugares novos, culturas novas, pessoas diferentes. Sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu gosto e que faz parte de mim, da minha vida até hoje. Então, com certeza essa questão de tratar com pessoas e descobrir suas particularidades, né, individualidades, né, eu acho bem interessante isso daí.
Até por isso que você que ficava de frente ali de noite, né? Que você estava lidando direto com o público. E o Thiago ficava meio que por trás ali, organizando as coisas ali na parte da manhã, né? Porque Sim. você gostava sempre de estar ali em contato e conhecendo as pessoas e, enfim, sentindo. Foi uma coisa até que foi meio natural também, viu, Gustavo? Porque ele tinha mais um pouco desse conhecimento, ele tinha ali as planilhas dele com as pranchetas dele, e ele tinha muito mais conhecimento realmente do que eu nisso. E Parte técnica ali, né? E eu realmente também tenho mais essa questão de relacionamento mais fina dentro de mim, embora o Thiago também seja um cara que se relaciona bem com todo mundo gosta dele. Só que ainda tem outro lance. Nessa época o Thiago já tinha 2 filhos, né? Hoje em dia ele tem 4. Mas nessa época ele já tinha 2 filhos, então para ele trabalhar ali de madrugada já era praticamente inviável, entendeu? Então, como éramos nós dois os sócios, essa de uma forma ou de outra teria que ser o que seria mesmo. Por isso que eu te falo, a coisa foi sempre seguindo de uma forma ali muito orgânica, muito parecendo que tinha tudo para dar certo e realmente foi dando, entendeu? As coisas se encaixaram de uma maneira muito legal sempre. Qual o conselho assim que você daria para alguém que está começando agora um bar? Planejar, viu, cara? Planejar eu acho que é muito importante, você planejar tudo, você fazer boas parcerias, escolher bem as pessoas que vão estar junto de você na sua caminhada, e buscar sempre custo baixo, né? Custo fixo, custo de locação principalmente, né? Que faz parte do custo fixo, mas é ali uma coisa que você, um dinheiro que você que é a comida do seu lucro, né? Eu sei que a maioria dos pontos bons já tem um valor um pouco mais alto, né? Mas ainda existe muita oportunidade se a pessoa for atrás. Não tem uma carta na manga aí não para soltar? Alguma cara, coisa que você tá... Não, eu assim, nossa, foram... Até esse ano eu ainda participava de sociedade em bar. Esse ano eu me desfiz de todas as sociedades que eu tinha no comércio em geral, e em bar, em restaurante. Foram muitos anos, quase 20 anos. Agora eu não tenho a perspectiva nem a vontade de embarcar em outro projeto de comércio, não. Mas, né, nessa vida a gente nunca sabe como é que as coisas vão se apresentar pra gente, né? Então não dá pra gente nunca descartar nada. Mas nesse momento, sem nenhuma carta na manga, sem nenhum projeto comercial em vista, e feliz. O meu projeto principal hoje em dia é criar minha filha, estar com ela e transformar ela no melhor ser humano que eu possa, eu e minha esposa, possível. E tenho meus negócios também, que hoje em dia não são dentro do varejo, do comércio. E tá tudo certo. Estamos felizes. Show de bola. Só para meio que a gente finalizar o assunto 399, a gente só queria saber se teve algum perrengue muito grande, uma noite, alguma coisa assim que você pode contar pra gente. A gente queria entender uma história de algum dia, alguma coisa assim que marcou ali pra você, uma data assim, não né, um número, mas sim uma história de algum perrengue, de algum dia que você teve que fechar o bar por algum motivo, cabulosa ou aí. alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que hoje em dia já caducou e você pode contar. Nossa, perrengue teve um monte, né? Vários. Agora, tinha um que acontecia volta e meia, e que eu acho até que ainda segue acontecendo, que é a questão de falta d'água, né? Volta e meia você vê, você passa no Olegário, ainda mais no verão, você vê volta e meia os bares, os prédios comerciais recebendo caminhão-pipa, né? Então você imagina no verão ali, num sábado, no domingo, o bicho pegando, dia de praia lotado, todo mundo chega pra comer, pra começar a petiscar já desde cedo, a cozinha arrebentando, do nada acaba a água do prédio. Nossa. Isso aí aconteceu algumas vezes. Chegou um momento que o cara da água, né, do caminhão pipa já
Já até ligava para perguntar se a gente ia precisar. Já invertia, né? Ele que ligava para você, já sabia, né? Exatamente, mas assim, no início, as primeiras vezes que faltou água no prédio, e no domingo lá no prédio, que tinha o 399, não tinha portaria, né? Foi uma coisa que a gente teve que brigar depois para ter alguém lá trabalhando no prédio no domingo também. Nossa, teve algumas vezes que a gente teve que fechar o bar mais cedo, porque não dava, tava tudo sujo, toda a louça, todos os talheres, tudo sujo, todos os copos, não tinha água para lavar, como é que eu ia fazer? E isso que ainda tinha gente que queria ficar. Não tem problema não, bebo da garrafa, não sei o que, dá um jeito ali, né? Eu vou pegar um copo ali de plástico na padaria, Exato. o copo de plástico já tinha acabado também. E não funcionava o banheiro ainda, né? Que também precisa de água, né? Aí era Exatamente. cozinha e banheiro, virava Imagina, um caos. Isso era terrível. Acho que esse Virava um problema caos. de água é até hoje, cara. Até que hoje, vira e mexe tem caminhão-pipa ali, realmente. Exatamente, No legado. até hoje. Acho que no Brasil inteiro, você vai pra Búzios em época de Réveillon, acaba, você vai, quando é no extremo assim, acaba sempre acontecendo e realmente é um caos. Pra gente finalizar, a gente vai fazer umas perguntas aqui que é papo 1. Eu pergunto, você responde, ele pergunta, você responde, e aí a gente vai finalizar nisso. Me fala aí um lugar sagrado da Barra da Tijuca. Poxinho. Um personagem clássico da Barra. Cara, personagem clássico da Barra, vou citar 2. Um, afinado Casquinha, que era um surfista fantástico, casca grossa, um cara que não é o melhor exemplo de saúde, né, e de tal, mas que era querido por todos. E outro também segue a mesma linha, o Sabá Show. Chegava na praia ali sempre fazendo aquela festa. É um lugar que a gente foi muito à praia ali, né, no Cezinha, né, no Cezinha, Praia Linda, né. Cezinha. Então ele sempre chegava falando alto, aquela festa e tal. Era uma pessoa que, eu sou até amigo do filho dele, né, então, do João. Então era uma pessoa que realmente não passava batida, né. E o João é igual, né, cara? O cara é igual. Chega, meu irmão, Figura. Tiano 399, qual é um bar ou um restaurante que você sente falta? Um bar, um restaurante que eu sinto falta. Tem muito tempo que eu não vou no Dona Maria, né? No Canto Alegre, ali no Largo da Barra, né? Já fui muito ali, descida da Pedra da Gávea e tal. Comi o pastelzinho de camarão, que ela tinha um peixe fresco, né? Tem muito tempo que eu não vou ali, mas é um lugar que eu tenho boas recordações, boas memórias de muitos anos atrás. Se a Barra fosse um filme, qual seria o título? Sorria, você está na Barra. Né? Boa! E para finalizar, você tem algum sonho ainda que você queria realizar aqui na Barra? Algum sonho que eu queira realizar aqui na Barra? Criar minha filha, educar ela da melhor maneira possível, passar tempo com ela e transformar ela na melhor pessoa, o melhor indivíduo, ser humano que eu consegui, eu e minha esposa, é lógico. Quero agradecer também, sempre fui um frequentador do 399, muitos anos de Barra da Tijuca, não nasci na Barra, mas fui criado na Barra, vim pra cá com 10 anos, né? Então foi uma experiência muito maneira ali pra mim também. Eu que agradeço, né, pela lembrança, por estar participando desse primeiro episódio, né? É uma honra para mim, me sinto extremamente prestigiado por vocês e pelo papo bacana, descontraído que a gente teve aqui, sempre bom. E obrigado, gente. Quem diria, né, que 2 gagos estariam aqui fazendo o primeiro episódio, né? E é isso, pessoal, é muito importante pra gente dar continuidade, vocês estarem curtindo, compartilhando, comentando, vamos fazer isso aqui acontecer de verdade. E comentem também aí quem vocês queriam que tivesse aqui contando uma história da Barra, que seria bem bacana, pra gente poder estar convidando, ou já marca ele aí, pra ele falar, opa, vou aí. Algum personagem clássico aqui da Barra pra gente poder entrevistar aí. Então comenta, compartilha, e também queria agradecer ao Seu Pod, que tem uma estrutura absurda aqui no Citar América, na Barra da Tijuca, de podcast. Eles têm essa sala aqui, eles têm uma sala de cama aqui do lado, eles têm até camarim, sala de reunião, tem um loungezinho ali no início. Então quem está pensando aí em gravar um podcast, conhecer a estrutura, só chegar aqui, o pessoal está aqui todo dia, vai ser um prazer, tenho certeza, todo mundo. O Lohan, nosso grande
mentor aqui também de estar apresentando aí o seu pod para vocês, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Alô, Barra da Tijuca! Alô, Barra da Tijuca. Aqui você encontra muita informação, notícias e dicas do melhor bairro do Rio de Janeiro. Sorria, você está na Barra.